Você teria coragem de abandonar a pessoa que esteve com você quando você não tinha absolutamente nada, só porque agora acredita que pode conseguir algo melhor? Henrique teve. Mas antes de começar, deixe seu like e, se possível, um hiper para mais histórias como essa. E naquele momento, olhando pela janela do seu apartamento milionário em São Paulo, ele não fazia ideia de que estava prestes a destruir a própria vida. O reflexo no vidro mostrava um homem confiante, bem-sucedido, poderoso. Aos 34 anos, Henrique já tinha tudo que muitos sonham a vida inteira para conquistar. Carros de luxo, viagens internacionais, uma empresa crescendo em ritmo acelerado. Mas nada daquilo parecia suficiente. Atrás dele, sentada no sofá, estava Laura. A única pessoa que conhecia Henrique antes de tudo isso existir. Antes do dinheiro. Antes da fama, antes das pessoas começarem a tratá-lo diferente. Ela não falava nada. E aquele silêncio era desconfortável. A gente precisa conversar, Henrique disse, sem olhar diretamente para ela. Laura respirou fundo, como se já esperasse por aquilo. Eu imaginei. A resposta dela veio calma demais. Isso incomodou. Henrique virou o rosto, tentando manter a postura firme. Eu acho que a gente não faz mais sentido. A frase foi direta, sem rodeios, sem emoção. Ele ensaiou aquilo na cabeça várias vezes. Achava que estava preparado, mas não estava preparado para a reação dela. Porque Laura não chorou, não gritou, não implorou. Ela apenas levantou devagar, caminhou até a janela e ficou ao lado dele, olhando a mesma cidade que um dia foi cenário dos sonhos dos dois. Você mudou, ela disse. Henrique soltou um leve sorriso, quase como quem se orgulha disso. Eu evoluí. Laura virou o rosto lentamente. Não, você esqueceu quem você era. Aquelas palavras atingiram mais fundo do que ele gostaria de admitir, mas o ego falou mais alto. Sempre falava. Eu só não quero continuar em algo que não faz mais sentido para mim. Silêncio, pesado, incômodo. E então ela disse algo que ele nunca mais esqueceria. Eu não vou te impedir de cometer o maior erro da sua vida. Henrique travou por um segundo, só um segundo, mas foi o suficiente para ele sentir algo estranho no peito. Dúvida, mas ele ignorou. Então, é melhor a gente resolver isso logo. Divórcio. A palavra caiu como um ponto final. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido demais. Advogados, documentos, reuniões frias. Henrique resolveu tudo como se fosse apenas mais um negócio. E talvez fosse exatamente isso que Laura passou a representar para ele. Um encerramento. Um ciclo finalizado. Ele deixou dinheiro, um apartamento confortável, garantias de estabilidade. Na cabeça dele, estava sendo justo, até generoso. Mas Laura não reagiu. Não discutiu, não pediu nada. Ela apenas assinou os papéis e foi embora, sem olhar para trás. E aquilo ficou na mente dele mais do que deveria. Porque pessoas que não olham para trás, geralmente já seguiram em frente há muito tempo. Nos primeiros dias, Henrique sentiu algo que ele chamou de liberdade. Saiu, bebeu, conheceu pessoas novas, mulheres diferentes, ambientes diferentes, uma rotina que parecia mais alinhada com a vida que ele acreditava merecer. Mas, aos poucos, algo começou a incomodar. O apartamento parecia grande demais, silencioso demais, frio demais. E pela primeira vez em muito tempo, Henrique percebeu que nem todo vazio pode ser preenchido com dinheiro. Mesmo assim, ele seguiu, ignorou, até que recebeu um convite, uma viagem para as Maldivas, luxo extremo, pessoas influentes, um ambiente onde ele poderia finalmente se sentir no topo. Sem pensar muito, ele aceitou. Era exatamente o tipo de vida que ele acreditava ter conquistado, mas existia algo que ele não sabia. Aquela viagem não seria sobre descanso, não seria sobre luxo, e muito menos sobre prazer. Seria sobre encarar uma realidade que ele tentou ignorar desde o dia em que assinou aqueles papéis. Porque às vezes, a vida não cobra na hora. Ela espera o momento perfeito, e quando cobra, vem forte. Agora me conta, você teria feito o mesmo que Henrique? Deixa o like, comenta o que você acha dessa decisão e compartilhe essa história, porque o que está por vir pode mudar completamente a forma como você enxerga escolhas na vida. O avião tocou o solo das Maldivas pouco antes do pôr do sol. Do lado de fora, o cenário parecia irreal.
Águas cristalinas, bangalôs sobre o mar, um silêncio luxuoso que transmitia paz, exatamente o tipo de lugar que Henrique acreditava merecer estar. Assim que desceu, foi recebido como alguém importante. Sorrisos, atendimento exclusivo, transporte particular. Tudo funcionando perfeitamente, do jeito que ele gostava. Durante o trajeto até o resort, Henrique olhava ao redor com uma leve sensação de vitória. Aquilo confirmava o que ele sempre pensou. Ele tinha feito a escolha certa. Deixar Laura para trás era parte do crescimento. Era necessário. Pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo. Ao chegar no bangalô, ficou impressionado. Piscina privada, vista direta para o mar, decoração impecável. Um nível de luxo que poucos alcançam. Ele deixou a mala de lado e foi direto para a varanda. O céu estava pintado de laranja e dourado. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio, apenas observando. Mas aquele silêncio não era paz, era vazio. E isso começou a incomodar mais do que ele queria admitir. Para afastar aquele sentimento, decidiu sair. Queria ver gente, movimento, vida. O resort estava movimentado. Pessoas bem vestidas, casais sorrindo, grupos brindando com taças de champanhe. Henrique caminhava com confiança, como sempre, mas algo começou a chamar a atenção dele. Casais, por todos os lados, risos compartilhados, olhares conectados, pequenos gestos que antes passavam despercebidos, mas agora pareciam gritantes. Ele desviou o olhar. Não queria pensar nisso. Foi até o bar principal e pediu um drink. Primeira vez aqui? Perguntou o bartender. Simpático. Sim. Lua de mel? Henrique soltou um sorriso rápido. Não exatamente. O bartender apenas assentiu como se já tivesse entendido. E aquilo foi estranho, porque parecia que todo mundo entendia algo, menos ele. Henrique pegou a bebida e decidiu caminhar mais um pouco. Foi quando aconteceu, sem aviso, sem preparo, sem chance de evitar. Ele viu. Do outro lado da área principal, caminhando em direção ao restaurante, estava Laura. Por um segundo, o tempo simplesmente parou. Henrique piscou como se aquilo fosse uma ilusão. Mas não era. Era ela. Só que diferente, muito diferente. Laura estava mais bonita, mas não era só aparência, era postura, era presença, era a forma como ela caminhava, como sorria, como parecia leve, livre, como se tivesse deixado algo para trás, ou alguém. O coração de Henrique acelerou, confuso, sem entender, sem aceitar. Ele deu alguns passos na direção dela, ainda tentando processar o que estava vendo. Mas então, algo pior aconteceu. Laura não estava sozinha. Ao lado dela, caminhando com naturalidade, estava um homem, alto, bem vestido, seguro. Eles estavam conversando, rindo, e então ele colocou a mão nas costas dela, de forma leve, íntima. Henrique travou. Aquilo bateu diferente. Não era só surpresa, era um impacto direto, como se algo dentro dele tivesse sido arrancado sem aviso. A mente dele tentou reagir, tentou racionalizar. Deve ser só um amigo, não significa nada, mas no fundo ele sabia que aquilo não era apenas coincidência, porque Laura não parecia alguém que ainda estava presa ao passado, ela parecia alguém que já tinha seguido em frente há muito tempo, e naquele momento Henrique percebeu algo que nunca tinha considerado antes. Talvez ele não tivesse sido tão importante quanto imaginava, ou pior, talvez ele tenha sido importante e simplesmente foi substituído. O estômago dele revirou. Aquela sensação de controle sumiu. Ele que sempre esteve no comando de tudo, agora estava ali, parado, assistindo uma cena que não conseguia controlar. E o mais assustador era que Laura ainda não tinha visto ele. Henrique poderia simplesmente virar e ir embora. Fingir que não viu, fingir que não sentiu. Mas algo dentro dele não deixou. Porque pela primeira vez desde o divórcio, ele queria respostas, e talvez ele não estivesse preparado para nenhuma delas. Agora me diz, você iria até ela ou fingiria que nunca viu? Henrique ficou parado por alguns segundos. O corpo queria recuar, mas o ego não deixava. Ele não aceitava simplesmente assistir aquela cena e sair como se não fosse nada. Não depois de tudo.
Não depois de ter sido ele quem decidiu encerrar a história. Sem pensar mais, começou a caminhar na direção deles. Passo firme, mas por dentro completamente desorganizado. Quanto mais se aproximava, mais detalhes ele percebia. O sorriso de Laura, o jeito leve como ela falava, a forma como aquele homem prestava atenção em tudo o que ela dizia. Aquilo incomodava, muito mais do que Henrique estava preparado para sentir. Até que finalmente, Laura. A voz saiu mais baixa do que ele esperava, mas foi suficiente. Ela parou, virou lentamente, e quando os olhos dela encontraram os dele, não houve choque. Não houve emoção exagerada. Não houve nada do que Henrique imaginou. Apenas calma, uma calma que desmontou ele por dentro. Henrique, ela disse com naturalidade, como se estivesse encontrando um conhecido qualquer. Aquilo foi pior do que qualquer rejeição. O homem ao lado dela observou a cena, atento. Henrique engoliu seco, tentando manter a postura. Eu não esperava te ver aqui. Laura soltou um leve sorriso. Nem eu, mas havia algo naquele sorriso. Não era ironia, era superação. E isso doeu. Henrique desviou o olhar rapidamente para o homem ao lado dela. Eu estou interrompendo alguma coisa. Laura percebeu na hora o tom. Aquela mistura de curiosidade com incômodo disfarçado. Henrique, esse é o Daniel. O homem estendeu a mão com segurança. Prazer. Henrique apertou, mas sem firmeza. Henrique, o silêncio que veio depois foi estranho, desconfortável, pesado, mas apenas para um dos lados, porque Laura parecia completamente à vontade. Você está hospedado aqui? Ela perguntou. Sim, que coincidência, coincidência. Aquilo soou quase como provocação na mente dele, mas ela não estava provocando. E era exatamente isso que deixava tudo mais difícil. Henrique tentou puxar assunto. Faz tempo que você chegou? Alguns dias. Ou seja, ela já estava ali, vivendo, aproveitando, sem ele sequer fazer parte disso. E você? Ela perguntou. Cheguei hoje. Laura assentiu. Legal. Curto, simples, direto. Nada de emoção, nada de nostalgia, nada. E aquilo começou a incomodar de verdade. Henrique sentiu que estava perdendo algo ali, mas não sabia exatamente o que. Ou talvez soubesse. Controle. Ele sempre teve controle. Sobre as situações, sobre as pessoas, sobre ela. Mas agora, não tinha mais. A gente estava indo jantar. Laura disse, olhando rapidamente para Daniel. Henrique travou por dentro. Estava. Aquilo soou definitivo, como se ele fosse apenas um detalhe fora de contexto naquela cena. Claro, não quero atrapalhar, mas ele queria entender, queria questionar, queria, no fundo, encontrar qualquer sinal de que aquilo não era real, mas não encontrou. Laura apenas sorriu de leve. Foi bom te ver, Henrique, bom te ver, como se fosse algo simples, como se ele fosse comum. Ela virou. Daniel acompanhou, e os dois começaram a se afastar, sem pressa, sem olhar para trás. Henrique ficou ali, parado, sentindo algo que ele não sentia há muito tempo, perda, mas não uma perda qualquer. Era a sensação de perceber, tarde demais. A imagem dos dois se afastando ficou na mente dele, repetindo, martelando, e quanto mais ele pensava, mais uma coisa ficava clara. Laura não estava tentando mostrar nada, não estava tentando causar ciúmes, não estava jogando, ela simplesmente seguiu. E talvez esse fosse o maior golpe de todos. Porque ele sempre acreditou que, se quisesse, poderia voltar. Mas olhando aquela cena agora, pela primeira vez, Henrique não tinha mais certeza de nada. E isso assustava, mais do que qualquer outra coisa. Agora pensa comigo, você acha que o Henrique realmente perdeu ela? Ou ainda tem chance? Henrique não voltou direto para o bangalô. Ele simplesmente não conseguia. Os pés até tentaram seguir um caminho, mas a mente estava completamente presa na cena que tinha acabado de acontecer. Laura, sorrindo, leve, com outro homem, aquilo não fazia sentido. Não na cabeça dele. Ele começou a caminhar sem direção pelo resort, tentando organizar os pensamentos, mas quanto mais pensava, pior ficava. Porque pela primeira vez, ele estava sem resposta. Henrique sempre teve controle. Sempre soube o que fazer, o que dizer, como agir,
Mas agora, ele não sabia nem o que estava sentindo. Raiva, ciúmes, arrependimento ou tudo junto. Ele parou perto de um deck de madeira, de frente para o mar escuro. O som das ondas era constante, mas não trazia paz. Pelo contrário, parecia que cada onda repetia a mesma pergunta na cabeça dele. E se você estiver errado? Henrique fechou os olhos por um instante. Tentou afastar aquilo, mas a mente não deixava. Imagens começaram a voltar. Laura rindo no apartamento antigo. Laura incentivando ele quando ninguém acreditava. Laura ficando acordada até tarde enquanto ele trabalhava. Detalhes que ele simplesmente ignorou ou, pior, passou a considerar irrelevantes. Não, ele murmurou, tentando se convencer. Ele fez a escolha certa. Precisava ter feito. Mas quanto mais ele repetia isso, menos parecia verdade. Ele passou a mão no rosto, incomodado. Então fez o que qualquer pessoa que não quer encarar a realidade faz. Tentou fugir. Voltou para o bar. Pediu uma bebida. Depois outra e mais uma. Conversou com algumas pessoas. Tentou rir, tentou entrar no clima do lugar. Mas nada funcionava. Porque no fundo, ele sabia exatamente o motivo. Ela estava ali, no mesmo lugar, respirando o mesmo ar, vivendo sem ele. E isso tirava qualquer sensação de controle que ele ainda achava que tinha. Em um momento de impulso, ele pegou o celular. Abriu o contato de Laura. Ainda estava lá. O nome, o número, a última conversa antiga, fria, encerrada. O dedo dele ficou parado sobre a tela, pensando, hesitando, o que ele diria. Oi, tudo bem, aquilo parecia ridículo. Podemos conversar? Pior ainda, ele bloqueou o celular, guardou, respirou fundo, mas alguns segundos depois, pegou de novo. Era mais forte que ele, porque agora não era mais sobre escolha, era sobre necessidade. Ele precisava entender, precisava sentir que ainda tinha algum espaço, algum controle, alguma chance. Mas então, algo chamou a atenção dele. Do outro lado do bar, risos, familiares, inconfundíveis. Henrique virou o rosto devagar, e lá estavam eles, Laura e Daniel, sentados juntos, próximos, confortáveis, como se aquele espaço fosse deles, como se sempre tivesse sido. O coração de Henrique apertou. Ele observou, sem ser visto, e cada detalhe parecia piorar tudo. O jeito que Daniel olhava para ela, o jeito que ela sorria, a naturalidade entre os dois. Aquilo não parecia recente, não parecia superficial, parecia real. E foi nesse momento que algo virou dentro dele. Não era mais só incômodo, virou obsessão, porque Henrique não aceitava perder, nunca aceitou. E agora, pela primeira vez, ele estava diante de algo que o dinheiro não resolvia, que status não resolvia, que poder não resolvia. Ele apertou o copo com força, o olhar fixo nos dois, e um pensamento começou a se formar. Perigoso, impulsivo, incontrolável. Eu preciso falar com ela, de verdade. Mas no fundo, não era só isso. Ele não queria apenas conversar. Ele queria recuperar, reverter, voltar. Mesmo sem saber se isso ainda era possível. Mesmo sem saber se ela queria. Mesmo sem saber se já era tarde demais. E talvez fosse exatamente isso que ele estava prestes a descobrir. Agora me diz, você acha que ele está confundindo arrependimento com ego ferido? Henrique não conseguiu sair dali, mesmo sabendo que deveria. Mesmo sentindo que aquilo estava mexendo com ele de um jeito que ele não controlava. Ele continuou observando, de longe, em silêncio, como alguém que tenta entender uma realidade que não aceita. Laura ria de algo que Daniel dizia. Um riso leve, solto, natural. Henrique percebeu na hora. Aquele não era o mesmo riso de antes. Antes ela ria tentando agradar, tentando acompanhar, tentando se encaixar no mundo dele. Agora, não. Agora parecia verdadeiro. E isso doeu, mais do que qualquer outra coisa. Porque significava uma coisa simples e cruel. Ela não precisava mais dele para ser feliz. Henrique virou o restante do drink de uma vez. O gosto forte desceu queimando, mas não resolveu nada. Pelo contrário, só deixou tudo mais intenso. A mente começou a acelerar.
pensamentos atropelados, memórias misturadas com a cena atual e uma sensação crescente de urgência. Ele não podia simplesmente aceitar aquilo, não podia assistir de longe, não podia sair dali e fingir que não viu, porque no fundo ele sabia, se não fizesse nada agora, perderia de vez. E foi nesse momento que ele tomou uma decisão, impulsiva, mal pensada, mas inevitável. Henrique levantou, respirou fundo e começou a caminhar na direção deles. Dessa vez, sem hesitar. Cada passo parecia mais pesado, mas ele não parou. Quando chegou perto, Laura foi a primeira a perceber. Os olhos dela encontraram os dele, e dessa vez houve uma pequena mudança. Não era surpresa, mas também não era indiferença total, era atenção, como se ela já soubesse que aquilo poderia acontecer. Henrique, ela disse, um pouco mais séria. Daniel também virou o rosto, avaliando a situação em silêncio. Henrique ignorou completamente a presença dele. O foco era outro. Sempre foi. A gente precisa conversar. Direto, sem rodeios, sem educação. Laura manteve a calma, mas agora mais firme. Sobre o quê? Aquilo pegou ele desprevenido, porque ele não tinha preparado nada. Não tinha discurso, não tinha argumento, só tinha sentimento confuso. Sobre a gente, o silêncio veio rápido, pesado, e dessa vez não foi só desconfortável, foi definitivo. Laura olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse escolhendo bem cada palavra. Henrique, não existe mais a gente. Aquilo atingiu em cheio, sem filtro, sem suavizar. Ele tentou reagir. Laura, eu acho que a gente terminou de forma precipitada. Ela interrompeu. Não, simples, seco, você terminou. A correção foi precisa e impossível de rebater. Henrique abriu a boca, mas não saiu nada, porque era verdade. Ele respirou fundo, tentando retomar o controle. Eu só acho que, talvez a gente precise conversar melhor, entender o que aconteceu. Laura balançou a cabeça de leve, não em negação agressiva, mas em certeza. Eu entendi, Henrique. Aquilo não era uma conversa, era um encerramento, e ele estava chegando atrasado. Você fez uma escolha, ela continuou, e eu respeitei. Respeitou. Aquilo ecoou, porque ele não tinha considerado isso. Para ele, tudo ainda estava em aberto, mas para ela, já estava fechado há muito tempo. Henrique sentiu o peito apertar. E agora? Ele perguntou, quase sem perceber. Laura respirou fundo, e respondeu com uma tranquilidade que desmontava qualquer esperança impulsiva. Agora eu segui minha vida. Simples assim, sem drama, sem raiva, sem espaço. Daniel, que até então estava em silêncio, apenas observando, colocou a mão de forma leve no braço de Laura. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. E Henrique percebeu tudo. Tarde demais. Ele olhou para aquele gesto, e algo dentro dele caiu de vez. Porque ali não havia dúvida, não havia espaço, não havia brecha. Pela primeira vez desde que chegou nas Maldivas, Henrique entendeu que não estava mais no controle de nada, e talvez nunca mais estivesse. Agora me diz, você acha que ainda existe alguma chance para ele ou já acabou de vez? Deixa o like, comenta o que você está achando e compartilha, porque o que o Henrique vai fazer depois dessa resposta pode definir tudo ou destruir de vez qualquer possibilidade. Henrique ficou em silêncio, não porque queria, mas porque não tinha mais o que dizer. As palavras simplesmente não vinham. Laura estava ali na frente dele, dizendo com clareza algo que ele ainda não tinha conseguido aceitar. Tinha acabado. De verdade. Sem espaço, sem volta fácil. Sem aquele talvez que ele sempre acreditou que existiria. O som ao redor parecia distante. As pessoas conversando, o bar funcionando, risadas, tudo continuava normal. Menos dentro dele, porque ali dentro algo tinha quebrado, e não era orgulho, era consciência. Henrique respirou fundo, tentando manter alguma dignidade. Entendi, mas não tinha entendido. Ainda não. Laura observou por um segundo, como se estivesse avaliando se aquilo era sincero, mas não respondeu, e aquele silêncio disse tudo. Henrique passou a mão no rosto, nervoso. Eu não esperava te encontrar aqui. Ele tentou recomeçar, talvez suavizar, talvez criar uma brecha, mas Laura foi direta. Eu sei, aquilo não ajudava, nada ajudava.
Você está feliz? Ele perguntou, quase sem pensar. A pergunta saiu crua, vulnerável e, pela primeira vez, honesta. Laura não respondeu imediatamente. Ela olhou para o mar por um instante, como se buscasse dentro dela a resposta certa. E então voltou a olhar para ele. Estou em paz. A resposta foi simples, mas foi pesada, porque paz não é algo que se finge. Henrique sentiu aquilo como um golpe, porque no fundo ele sabia que ela não tinha isso quando estava com ele nos últimos tempos, e isso trouxe algo pior que arrependimento. Trouxe culpa. Daniel observava tudo em silêncio, mas não era um silêncio passivo, era um silêncio atento, presente, diferente. Henrique percebeu isso, e pela primeira vez comparou, sem querer, sem preparo, e perdeu. A gente poderia tentar conversar melhor, sem pressão. Henrique insistiu, a voz mais baixa agora. Não era mais imposição, era quase um pedido. Laura respirou fundo, e dessa vez demorou um pouco mais para responder. Henrique, você não quer conversar. Ele franziu a testa. Quero sim. Ela balançou a cabeça de leve. Não, você quer voltar para algo que você mesmo decidiu deixar. Silêncio. Aquilo foi direto, cirúrgico. E isso não é sobre mim, ela continuou. É sobre você não estar lidando bem com as consequências da sua escolha. Henrique sentiu como se tivesse sido exposto, porque no fundo era verdade. Ele não estava ali por amor puro, não naquele momento. Ele estava ali porque perdeu, e só percebeu o valor depois. E isso muda tudo. Ele tentou falar, se defender, mas não conseguiu, porque qualquer coisa que dissesse agora soaria vazia, e ele sabia disso. Laura deu um pequeno passo para trás. Não como quem foge, mas como quem estabelece limite. Eu não tenho mágoa de você. Aquilo surpreendeu. De verdade, ela continuou. Eu só não quero voltar para uma versão da minha vida onde eu não era suficiente. As palavras ficaram no ar. Pesadas, definitivas. Henrique sentiu o impacto completo, porque pela primeira vez ele enxergou, não do jeito dele, mas do jeito dela, e isso doeu mais do que qualquer rejeição. Daniel então falou pela primeira vez, calmo, sem confronto. Acho melhor a gente ir. Não foi ameaça, não foi provocação, foi proteção. E Henrique percebeu que agora ele era o lado de fora. Laura assentiu, e antes de sair, olhou mais uma vez para Henrique, sem raiva, sem tristeza, só encerramento. Cuida de você. E então ela virou, e foi. Dessa vez, não só fisicamente, mas completamente. Henrique ficou parado, sem reação, sem discurso, sem plano, nada, porque agora não era mais sobre tentar, era sobre aceitar, e ele ainda não sabia se conseguiria. Agora me diz, você acha que o Henrique está começando a entender, ou ainda vai piorar antes de melhorar? Henrique não dormiu naquela noite. Ele tentou, deitou, fechou os olhos, mas toda vez que o silêncio chegava, a mente dele preenchia com a mesma imagem. Laura indo embora, sem olhar para trás, sem hesitar, sem deixar espaço. Aquilo se repetia como um eco, incessante. Ele levantou da cama ainda de madrugada, andou até a varanda do bangalô e ficou olhando o mar escuro. O lugar era perfeito, mas não significava nada, porque pela primeira vez em muito tempo, Henrique não estava focado no futuro, nem no dinheiro, nem em crescimento. Ele estava preso no passado, e isso era novo, perigoso, desconfortável. Eu não posso deixar isso assim, ele murmurou. Mas a pergunta que vinha logo depois era inevitável. Assim como, porque não havia mais situação em aberto. Laura tinha sido clara, direta, definitiva. Mas Henrique não aceitava finais que ele não escolheu. E foi aí que algo começou a mudar dentro dele. Não era mais só arrependimento. Era necessidade de controle. Ele precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Porque ficar parado estava piorando tudo. O céu começou a clarear lentamente, anunciando o amanhecer. Henrique nem percebeu o tempo passar. Só percebeu que já tinha tomado uma decisão. E no fundo sabia que não era a melhor. Mas ainda assim, parecia a única possível. Na manhã seguinte ele saiu cedo. Caminhou pelo resort como se estivesse procurando algo, ou alguém. E na verdade,
Estava. Ele sabia que encontraria Laura. Não por sorte, mas porque agora estava atento a cada detalhe, cada movimento, cada possibilidade. E não demorou. Perto de uma área mais tranquila, onde algumas pessoas tomavam café olhando o mar, ele viu Laura, sozinha, sentada, com um livro nas mãos, tranquila, em paz, como se o mundo estivesse exatamente onde deveria estar. Henrique parou por alguns segundos, observando, pensando. Essa era a chance. Talvez a última. Ele respirou fundo e foi. Dessa vez, sem pressa, sem impulso, mas com uma intenção clara. Quando chegou perto, ela levantou os olhos, e ao ver ele ali de novo, não demonstrou surpresa. Apenas fechou o livro lentamente. Henrique, o tom era neutro, mas firme. Posso sentar? Ela hesitou por um segundo, e esse segundo disse muita coisa. Mas então, pode. Henrique sentou. O silêncio entre os dois não era mais o mesmo de antes. Agora era mais denso, mais consciente. Eu fiquei pensando no que você disse ontem. Ele começou. Laura não respondeu. Apenas ouviu. E, você está certa. Aquilo era novo. Henrique não era o tipo de pessoa que admitia isso facilmente. Eu fiz uma escolha, e não pensei nas consequências de verdade. Laura manteve o olhar nele, atenta, mas ainda distante. Eu achei que estava evoluindo, mas talvez eu só estivesse fugindo. A frase saiu mais sincera do que ele esperava. E pela primeira vez, não era sobre convencer, era sobre admitir. Laura respirou fundo. Henrique, reconhecer isso é importante. Mas ela fez uma pequena pausa. Isso não muda o que aconteceu. Direto, sem espaço para interpretação. Ele assentiu. Eu sei, mas continuou, porque ainda havia algo que ele precisava dizer. Só que eu também sei que eu errei com você. Laura desviou o olhar por um instante, não por fraqueza, mas porque aquilo tocou em algo que já estava resolvido, mas não apagado. E eu não sei se tem como consertar, ele continuou, mas eu precisava te falar isso olhando para você. Agora o silêncio era diferente, mais humano, mais real, mas ainda assim, limitado. Laura voltou a olhar para ele, e dessa vez havia algo novo ali. Não era amor, não era dúvida, era compreensão. Henrique, eu não duvido que você esteja sendo sincero agora. Aquilo deu uma pequena esperança, mas durou pouco. Só que sinceridade depois da decisão não muda o impacto dela. E ali, mais uma vez, ele perdeu o chão. Porque ela não estava sendo dura, estava sendo justa. E isso era pior. Henrique respirou fundo, sem saber mais o que dizer, sem saber mais o que fazer, porque agora ele entendia. Mas entender não significava ter outra chance, e talvez esse fosse o verdadeiro preço das escolhas. Agora me diz, você acha que ele ainda vai insistir ou finalmente vai aceitar? Henrique ficou em silêncio depois das palavras de Laura. E, pela primeira vez desde que tudo começou, ele não tentou responder, não tentou argumentar, não tentou convencer, porque ele sabia que qualquer tentativa agora seria vazia, forçada, tardia. Laura observou aquilo e percebeu. Algo tinha mudado, não completamente, mas o suficiente para ela notar que Henrique não estava mais tentando controlar a situação. Ele apenas estava ali, sem defesa, sem estratégia, sem o personagem que ele construiu ao longo dos anos. E isso era novo, mas ainda não era suficiente. Eu não vim aqui para pedir que você volte, Henrique disse, depois de alguns segundos. A voz dele estava mais baixa, mais sincera, porque eu sei que não é assim que funciona. Laura não respondeu, mas prestou mais atenção. Eu só não queria ir embora daqui fingindo que nada aconteceu. Ele olhou para o mar por um instante, como se organizasse os pensamentos. Eu passei muito tempo achando que crescer era deixar coisas para trás, inclusive pessoas. Fez uma pausa, mas agora eu estou vendo que talvez eu só tenha deixado para trás o que realmente importava. Laura respirou fundo. Aquilo não era mais sobre insistência, era sobre consciência, e isso ela respeitava. Demorou, mas você entendeu, ela disse, sem ironia, sem julgamento, só constatação. Henrique assentiu. Tarde demais, né? Laura não respondeu de imediato, mas quando respondeu, foi com honestidade. Pra gente sim,
simples, definitivo, sem espaço para interpretação. Mas dessa vez, Henrique não reagiu como antes. Ele não tentou mudar a resposta. Não tentou abrir uma brecha. Ele apenas aceitou, e isso surpreendeu até ele mesmo, porque aceitar não era fraqueza, era maturidade, algo que ele nunca tinha precisado desenvolver de verdade. Até agora, o vento passou leve entre os dois. O som do mar preenchia o silêncio. Mas, dessa vez, não era um silêncio pesado, era um silêncio de encerramento. Eu fico feliz de te ver bem, Henrique disse, e dessa vez era verdade. Sem interesse escondido, sem segunda intenção. Laura percebeu, e isso fez diferença. Pequena, mas fez. Eu também fico feliz por você estar entendendo as coisas, ela respondeu. Henrique deu um leve sorriso, o primeiro sincero desde que chegou ali, mas havia algo que ainda faltava, algo que ele precisava fazer, não por ela, mas por ele. Eu vou embora hoje, ele disse. Laura olhou para ele, surpresa de leve. Vai, vou, ela assentiu. Acho que faz sentido, e fazia mesmo, porque ficar ali já não era mais sobre enfrentar, era sobre prolongar algo que já tinha sido resolvido. Henrique levantou devagar, e por um segundo hesitou. Mas dessa vez, não por dúvida, por respeito. Obrigado por tudo. Laura levantou também, olhou para ele por alguns segundos, e então disse algo que ele não esperava. A gente teve uma história bonita. Aquilo tocou, de verdade, porque não era sobre dor, era sobre reconhecimento. Teve mesmo, ele respondeu, sem peso, sem arrependimento desesperado, só verdade. Eles ficaram em silêncio por mais um instante, sem pressa, sem tensão. E então, Henrique virou, e começou a caminhar, mas dessa vez, ele não estava fugindo, estava seguindo, sem olhar para trás. E curiosamente, foi exatamente isso que ele sempre esperou que Laura fizesse. Agora me diz, você acha que ele finalmente aprendeu ou ainda tem algo que vai acontecer antes disso acabar de vez? Deixa o like, comenta o que você achou dessa virada e compartilha, porque ainda tem um detalhe nessa história que pode surpreender você. Henrique começou a arrumar as coisas ainda pela manhã. Dessa vez, sem pressa, sem aquela ansiedade que ele carregou desde que chegou. Cada movimento era mais calmo, mais consciente, como se algo dentro dele tivesse finalmente desacelerado. A mala estava aberta sobre a cama, mas ele demorava mais do que o necessário para organizar tudo. Não por indecisão, mas porque a mente ainda processava tudo o que tinha acontecido. Laura, as palavras dela, as respostas que ele não queria ouvir, mas precisava. E principalmente, a forma como ele chegou até ali. Henrique parou por um instante e se olhou no espelho. A imagem era a mesma. Mesmo rosto, mesmo status, mesma vida. Mas algo tinha mudado. E não era externo, era interno. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia acima de nada, nem de ninguém. E aquilo, estranhamente, trouxe paz. Mas junto com essa paz, veio um pensamento inevitável. E se eu tivesse entendido isso antes? A pergunta veio forte, pesada e sem resposta, porque o problema das escolhas é que elas não voltam. Ele desviou o olhar do espelho, fechou a mala e decidiu sair mais uma vez antes de ir embora. Queria apenas caminhar, sem objetivo, sem expectativa, só respirar. O sol já estava alto, o mar ainda mais bonito do que no dia anterior. Mas dessa vez, Henrique não olhava aquilo como conquista. Olhava como cenário, algo que estava ali, independente dele. Ele caminhou até o mesmo deck onde tinha parado na noite anterior. O mesmo lugar onde tudo começou a mudar dentro dele. E ficou ali, em silêncio, observando, sem fugir dos próprios pensamentos, sem tentar preencher o vazio, porque agora ele entendia que precisava passar por aquilo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma voz conhecida. Você vai mesmo embora hoje. Henrique virou. Laura. Sozinha, mais uma vez, mas diferente da manhã. Agora havia algo a mais no olhar dela. Curiosidade, talvez, ou só encerramento completo. Vou, ele respondeu. Ela assentiu, caminhando alguns passos até ficar ao lado dele. Os dois ficaram olhando o mar, sem pressa, sem tensão. Engraçado,
ela disse, depois de alguns segundos. Henrique olhou para ela. O quê? A gente veio parar no mesmo lugar, em momentos tão diferentes. Aquilo fez sentido, mais do que ele gostaria. Ele respondeu, só que com versões bem diferentes da gente. Laura deu um leve sorriso. Com certeza. Silêncio novamente. Mas agora, confortável. Eu pensei em você esses dias, ela disse. Aquilo pegou Henrique de surpresa. Pensei. Ele esperou, sem interromper, mas não do jeito que você imagina. Direta, como sempre. Eu pensei em como a gente viveu muita coisa, e como aquilo foi importante para mim. Henrique sentiu algo apertar no peito, mas dessa vez não era desespero, era reconhecimento. Foi importante para mim também, ele disse, e era verdade. Laura olhou para ele por um instante, como se estivesse confirmando aquilo. Eu sei, aquilo surpreendeu. Você só demorou para perceber. E de novo, ela estava certa. Henrique soltou um leve riso, quase sem graça. Demorei mesmo, mas não havia mais peso nisso, só aceitação. Laura respirou fundo. Eu não desejo nada de ruim para você, eu sei, e eu espero que você seja feliz. Henrique olhou para ela e respondeu com uma sinceridade que ele nunca teve antes. Eu espero que você continue sendo. Ela sorriu. E dessa vez foi diferente. Não era um sorriso de despedida, era um sorriso de ciclo encerrado, sem pontas soltas, sem dúvidas, completo. Acho que agora sim, ela disse. Henrique entendeu. Eles ficaram mais alguns segundos ali, sem precisar falar mais nada, porque tudo que precisava ser dito já tinha sido. Laura então deu um passo para trás, e dessa vez, antes de ir, ela olhou mais uma vez, não com saudade, mas com respeito, e foi embora. Henrique não chamou, não tentou, não pensou em impedir, ele apenas observou, e quando ela sumiu de vista, ele respirou fundo, pela primeira vez, sem peso, sem culpa esmagando, sem aquela urgência desesperada, porque agora ele sabia, não era sobre recuperar, era sobre aprender, e finalmente ele tinha aprendido. Agora me diz, você acha que esse foi o final que ele merecia? Henrique já estava pronto para ir embora, mala fechada, check-out feito, carro aguardando, tudo alinhado, como sempre foi na vida dele, mas dessa vez era diferente. Não havia pressa, não havia ansiedade, não havia aquela sensação de estar ganhando. Pela primeira vez, ele estava apenas seguindo, sem fugir, sem provar nada, sem precisar ser maior que ninguém. Ele deu uma última olhada no mar antes de entrar no carro, e respirou fundo, como quem aceita, como quem entende. Mas quando estava prestes a entrar, Henrique, a voz veio atrás dele. Ele virou. Laura, mais uma vez, mas agora, diferente de todas as outras vezes, não havia distância, não havia barreira, não havia tensão. Ela caminhou até ele com calma, segura, firme. Henrique não disse nada, só esperou, porque pela primeira vez, ele não queria controlar o que vinha a seguir. Eu fiquei pensando, ela começou. O tom dela era tranquilo, mas carregava algo importante. Em tudo que a gente viveu, Henrique apenas ouviu. E em como, por muito tempo, eu achei que você tinha jogado tudo fora como se não tivesse valor. Ela fez uma pequena pausa. Mas ontem eu vi que não foi bem assim. Henrique engoliu seco. Aquilo importava, mais do que qualquer coisa. Você errou, ela continuou, direta, sem suavizar. E errou feio. Ele assentiu, sem defesa, sem justificativa. Mas você reconheceu. E isso pouca gente faz de verdade. O silêncio entre os dois era intenso, mas não pesado, era real. Laura deu mais um passo à frente. Eu não quero voltar. A frase veio firme, sem espaço para dúvida. E dessa vez, Henrique não sentiu impacto como antes, porque ele já sabia, já tinha aceitado. Mas o que veio depois, ele não esperava. Mas eu também não quero carregar nenhum peso de você. Ele franziu levemente a testa. Eu não quero levar mágoa. Aquelas palavras mudaram tudo. Então, eu te perdoo. Silêncio. Total. Completo. Henrique não reagiu na hora, porque aquilo não era algo simples, não era pequeno, não era superficial, era libertador. Para os dois, os olhos dele mudaram, não de emoção exagerada, mas de compreensão profunda.
Obrigado, ele disse baixo. E dessa vez, aquela palavra tinha peso, tinha verdade, tinha significado. Laura sorriu de leve. Não é por você, ela explicou. É por mim. Aquilo foi forte, porque mostrava exatamente quem ela tinha se tornado. Uma mulher que não dependia mais, que não carregava mais, que não precisava mais provar nada. Ela estava em paz, de verdade. Henrique assentiu, respeitando, admirando. Talvez pela primeira vez, do jeito certo. Eu espero que você seja um homem melhor depois disso, ela disse, sem cobrança, sem pressão, só expectativa sincera. Henrique respirou fundo. Eu vou ser. E dessa vez, não era promessa vazia, era decisão. Laura deu um último sorriso. Então já valeu a pena. Ela virou. Mas antes de sair completamente, Henrique, ele olhou. Agora você pode seguir. Simples, mas definitivo. E pela primeira vez, ele entendeu o que aquilo significava. Não era sobre voltar, não era sobre recuperar, era sobre evoluir. E finalmente, ele estava pronto. Henrique entrou no carro, mas dessa vez, não como alguém que perdeu tudo, mas como alguém que aprendeu o valor do que teve, e principalmente o valor de quem ele precisa se tornar daqui para frente. O carro começou a se afastar, e ele não olhou para trás, não porque não importava, mas porque, finalmente, ele sabia que o que realmente importa não fica preso no passado, fica naquilo que você decide ser depois dele. Agora me diz, essa história mereceu esse final. Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta o que você achou desse final e compartilha, porque histórias assim não são só entretenimento. Elas fazem a gente pensar nas escolhas antes que seja tarde demais.